Vamos lá, vamos começar. Gente, o som tá ok aí? Tá. Dá uma sensação que não tá ótimo. Dá essa sensação mesmo. Os irmãos vão falar alto. Então vamos começar, gente. Pessoal. Bora lá. A IBZ vai começar, pessoal. O tema que eu escolhi para vocês hoje, na verdade, foi uma sugestão do Jefferson, que tem uma conexão com o livro de Filipenses. Então a gente não está saindo assim absolutamente do tema. E eu passei aqui pro Pedro para que a gente chame essa palestra de Teologia do Prazer. A gente vai falar, se vocês quiserem um nome mais fácil, eu quis colocar esse nome porque ele é mais polêmico, né? Prazer costuma ser uma palavra estranha, questionável, vamos colocar assim. Mas eu acho que esse é o termo mesmo que a gente pode utilizar, não só pode como deve, talvez seja o mais adequado. Só que a gente vai falar hoje sobre felicidade. E tem um motivo para isso. Se vocês repararam até agora, o livro de Filipenses repete várias e várias vezes o como o apóstolo Paulo se encontra feliz. Ele usa expressões como eu me regozijo, eu sempre me regozijarei, no texto que inclusive eu preguei ontem à noite. Ele vai falar também, como ele falou hoje, um pedido de que as pessoas completem a sua alegria. Então, inclusive, se você fizer um cálculo rápido das quantidades de palavras que aparecem no livro de Filipenses, a que mais se repete é exatamente essa que tem a ver com felicidade, alegria, regozijo, prazer. Então eu acho que a gente pode, a partir desse tema, desenvolver isso um pouco melhor. Aqui é um formato mais de palestra, gente, então eu estou mais à vontade, graças a Deus. A tarefa da pregação, do sermão passou. E a gente vai entrar nesse tema. Uma terceira sugestão de tema que a gente também poderia chamar essa palestra: hedonismo cristão. Um termo, inclusive, cunhado por um teólogo famoso chamado John Piper. E eu acho essa talvez uma das melhores expressões. Eu só não escolhi aí porque tá piegas, né? Ficou batido. Mas tem isso, tá, gente? Hedonismo cristão. E ele está sendo intencional no uso da expressão hedonista, que normalmente a gente utiliza de forma negativa. Ele está querendo quase que redimir essa expressão. Então é isso que a gente vai falar hoje, sobre a alegria cristã, sobre felicidade, ou, como eu quero sugerir, uma teologia do prazer. E esse é o primeiro ponto. Eu acho que existe uma teologia do prazer a partir da Bíblia. Eu não acho que isso é um tema que a gente está forçando ali. E talvez isso soe estranho para você, ou não, mas eu acredito que talvez possa soar a alguns ouvidos não muito preparados, porque você não prestou atenção em uma série de textos que a gente lê na Bíblia. Não só textos, como a própria nossa confissão de fé. Já parou para pensar que a primeira pergunta que é colocada para nós no catecismo fala sobre prazer? Quer dizer, qual é o fim último do homem, o principal? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Normalmente, quando a gente responde essa pergunta, os nossos olhares se colocam sobre a glória de Deus, né? Quer dizer, o nosso objetivo é glorificar a Deus. Mas não tem só isso lá. Não basta só compreender que nós temos que glorificar a Ele. Existe um como. E o como da glorificação a Deus é necessariamente envolvendo alegria, prazer, felicidade. Ou seja, esse tema nas Escrituras é central. E aí, eu poderia perguntar: então por que é difícil para nós cristãos? Quer dizer, faça esse exercício comigo aqui e seja sincero, ok? Se alguém te perguntasse assim: para que o cristianismo serve? Não parece errado você responder que serve para ser feliz? Quer dizer, alguém vai e te pergunta: e aí, me diz aí, o que a fé cristã diz sobre como nós devemos viver? Aí você responde assim: cara, Cristo quer que eu seja feliz. Gente, tá certo? Pois é, né? Claro, tem formas incorretas de eu interpretar essa frase, ok? A gente vai lidar com isso.
Mas num primeiro momento, antes de resolver nenhum problema, tá certo dizer isso, gente. No centro da fé cristã e das escrituras, existe uma teologia do prazer, uma teologia de como ser feliz. Vou virar coach aqui, ó. Tem como, gente. Vamos usar uma linguagem que talvez vocês não vão ter problema nenhum de concordar comigo. Existe uma teologia da bem-aventurança. Tá aí. Para mostrar que as escrituras, ela é intencional com esse tema. Dito tudo isso, essa introdução, para falar que esse tema da felicidade não é só importante para a nossa teologia e para as escrituras, mas também é importante para o nosso contexto contemporâneo. Talvez a felicidade seja tão importante, quer ver um exemplo, que ela apareceu numa das primeiras redações da Constituição Americana dos Estados Unidos. Numa das primeiras redações dessa Constituição Americana, lá a partir de 1776, a Constituição colocou que a felicidade é um direito de todos os seres humanos que foram criados livres e dotados pelo seu Criador, atenção, de certos direitos inalienáveis, dentre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Depois isso foi retirado. Mas a questão se apareceu numa das redações, quer dizer que o tema da felicidade é importante, bastante importante. Aliás, não tem pastores aqui, tem um presbítero, que é pastor também, mas ele saberia dizer claramente, por exemplo, que um dos piores problemas que ele enfrenta no aconselhamento é pessoas que se casam querendo ser feliz. E aí a pessoa descobre a infelicidade de que o casamento não supre isso. Tá, como é que a gente resolve esse conflito? É legítimo ser feliz, e o cristianismo coloca isso como objetivo último, mas esse é um dos problemas que os presbíteros e os pastores enfrentam no aconselhamento. Pessoas que buscam a felicidade e vivem a partir desse objetivo. Qual é a dissonância que está acontecendo aqui? Aonde é que está a falta de harmonia? Esse é o ponto. Ora, provavelmente está na nossa forma como a gente define liberdade. E eu vou começar a falar um pouco sobre isso a partir de um assunto que é um pouco complicado, mas vai ser repetitivo. Eu já falei sobre isso na igreja, então eu acho que vocês já estão, o ouvido de vocês já está treinado. Eu queria explicar para vocês um conceito freudiano. Estou falando aqui de Sigmund Freud, né, o pai da psicanálise, que se chama economia libidinal. É um conceito importantíssimo aqui para a gente entender o pathos, a característica sobre o qual a nossa sociedade está fundada. Ou seja, em alguma medida, essa definição freudiana de como a gente se relaciona com a felicidade é o modo como as pessoas hoje pensam sobre felicidade. Então a gente precisa entender esse conceito. E o que é isso que Freud... Eu não sei se a expressão é dele, se eu não me engano, eu acho que, na verdade, é a gente que categoriza ela como economia libidinal. Mas, de qualquer forma, o conceito que eu vou explicar aqui, ele trata lá num livrinho famoso dele, pop, tem em qualquer sebo aí, vocês podem comprar se quiser, O Mal-Estar da Civilização. E nesse livro, Freud fala o seguinte, que o programa da felicidade... O que é o programa da felicidade? A tentativa de ser feliz, de eu conseguir realizar os meus desejos. O programa da felicidade, que é imposto para nós pelo nosso prazer, pelos nossos impulsos, ele é irrealizável. Não tem como realizar isso. Por que ele é irrealizável? Porque nós temos um impulso dentro de nós de ter prazer, de querer, vamos colocar assim, de querer aumentar ao máximo as nossas experiências, mas a realidade à nossa volta tem um tipo de estrutura que não fornece condições para que a gente consiga extrair dela esse prazer que tem dentro de nós. Então existe uma contradição entre a nossa estrutura biofísica, entre a nossa estrutura biopsíquica e o mundo à nossa volta. Existe uma contradição entre a realidade e quem nós somos, né? Aqui eu não quero entrar no mérito
do que seja isso que Freud está querendo dizer por libido. Mas ele fala exatamente isso. A nossa libido, o nosso id, que para ele são os nossos desejos mais básicos, instintivos que nós temos, não podem ser completamente satisfeitos. Não existe nada lá fora que supre completamente isso. E aí o que a gente faz então? É o que ele propõe, que a gente chama de economia libidinal. Ora, o que sobra para a gente fazer, dado essa contradição que existe entre nós e a realidade à nossa volta, é um tipo de economia racional. A gente vai tentar então, ao máximo, maximizar o prazer e ao máximo minimizar a dor. Na medida do possível. Porque a gente não consegue realizar isso no seu ponto ótimo, vamos colocar assim. Então, resta-nos fazer esse cálculo racional para tentar maximizar o prazer e minimizar a dor. Ou seja, eu vou tentar realizar os meus prazeres na medida do possível, até onde eu conseguir satisfazer isso. Gente, por que eu estou explicando aqui o conceito de economia libidinal freudiana? Porque em grande medida, essa visão do que é a felicidade, entendida como realização dos meus desejos, dos meus prazeres, é algo que perpassa toda a nossa sociedade contemporânea. Quer ver um exemplo completamente novo de como isso é realizado, de como isso é efetivado, no seu sentido mais forte? O conceito de Big Data. Já ouviram falar nisso? O Big Data está em todo lugar, não tá, gente? Em todo lugar. Cuidado, hein? Qualquer clique, o Big Data sabe. Vai ficar registrado. Para pensar nisso, gente. Hoje, você tem toda uma sociedade do consumo, você tem toda uma engenharia que foi construída para te oferecer produtos, serviços, que é construído, desenhado de forma individual para o seu prazer. É isso que é o Big Data. Então, um exemplo que o Guilherme de Carvalho, lá do Labri, ele usa muito, eu acho interessante esse exemplo. Imagine que você estivesse lá no aeroporto e você e os seus amigos, sei lá, você está num grupo de amigos com 4 pessoas, tem 5 pessoas lá conversando, você é um deles, e vocês deram um check-in no Facebook. Facebook não, né, gente? Facebook é dos nossos pais, né? Vamos colocar assim, você deu, sei lá, Instagram seria mais millennial, seria mais nós. E aí você vai e colocou lá que você estava no aeroporto. E um dos seus amigos começou a pesquisar uma bicicleta nova que saiu aí. Porque vocês estavam conversando sobre bicicleta, vocês são esportivos, estão pensando em mudar o estilo de vida. E aí, curiosamente, quando você chega em casa, atenção, não foi você que pesquisou sobre bicicleta, foi o seu amigo lá, por causa da conversa. Aí quando você chegou em casa, abriu o seu computador, começou a surgir um monte de anúncios de bicicleta assim pra você, ó. E exatamente aquela bicicleta que você conversou com o seu amigo. Gente, o que é isso? Isso é toda uma engenharia tecnológica que oferece os produtos do capitalismo para você de forma personalizada, do jeitinho que você quer, atendendo aos seus anseios particulares, típicos, que dizem respeito sobre quem você é. Ora, você tem toda uma engenharia, um mercado de consumo que não está atendendo as pessoas de forma massificada, mas individualmente. Por quê, gente? O projeto por trás disso é um projeto que está querendo realizar o sentido máximo de felicidade, entendido como realização dos nossos prazeres individuais. Você entende? Tem toda uma cultura desenhada para isso. E o que a gente faz em relação a isso, gente? Será que a resposta cristã... Rapidinho, gente, só pegar um livrinho aqui, que eu já usei várias vezes, inclusive. Rapidão. Espero que esteja aqui. Tá aqui, graças a Deus. Eu não escrevi a citação aqui. Deixa eu achar. Tá aqui. Como nós cristãos responderemos a isso? O mundo quer prazer, quer desejo. Ora, o que eu quero mostrar para vocês hoje é que uma resposta errada a isso é a gente querer desejar menos. Eu não acho que essa é a resposta certa. E, atenção, o que eu estou dizendo não é trivial, tá? Porque para pensar na luta comum individual que nós cristãos temos
todos os dias contra o pecado. Não parece que no final das contas o nosso problema é porque a gente deseja muito? Quer ver um exemplo mais óbvio? Para pensar nas perversões sexuais. Por que a gente cai o tempo inteiro nesses pecados de natureza sexual? Parece que a gente deseja muito sexualmente, né? E parece que a ética cristã está falando assim, para o seu desejo: freia isso aí, nega isso aí. Aí você fala assim: poxa, mas quem é que me deu essa estrutura biopsíquica de ter desejos sexuais? Não foi Deus? Parece contraditório, né? Parece que Deus nos deu uma condição biológica, e quando Ele deu a ordem da santificação, essa ordem nega essa estrutura. Parece que para que a gente vença os nossos pecados, a gente tem que dizer não para os nossos desejos. Eu acho, é claro que em grande medida você vai ter que ter um domínio próprio sobre o seu desejo. Eu não estou negando isso. Muitas vezes você tem que dizer não. Mas o centro da santificação não é dizer que a gente tem que ter prazer menos, que a gente tem que desejar menos. E é aqui que entra a famosa citação do Lewis. Eu já fiz numa das EBDs lá da igreja. Quem me conhece vai até achar repetitivo, mas é o Lewis, né, gente? Vale a pena ler de novo. Gente, olha só o que ele fala sobre os nossos desejos. O nosso Senhor, está falando de Jesus, o nosso Senhor considera nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos, isso sim. Somos criaturas sem entusiasmo, brincando feito bobos inconsequentes com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como crianças sem noção, que preferem continuar fazendo bolinhos de lama lá no quintal da casa, com a areiazinha que tem lá, a areia suja que tem lá, quando o que nos oferece é a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente nós nos contentamos com muito pouco. Para o C.S. Lewis, o problema dos nossos desejos não é que a gente quer muito, é que a gente quer muito pouco. Então, o que ele está sugerindo aqui, na teologia dele, é que para a gente resolver esse nosso anseio problemático, a gente tem que desejar muito mais. A gente diria então para Freud, se a gente pudesse conversar com ele, bater um papo, a gente falaria assim: vem cá, Freud. E eu achei interessante porque hoje de manhã, né, na pregação do Jefferson, ele leu um trechinho que tem a ver com isso. Um trechinho do Lewis também, gente. A gente poderia falar assim para Freud: vem cá, se você não encontra nada lá fora que consiga satisfazer o seu desejo, isso significa o quê? Que existe algo transcendente que vai satisfazer. Não faz sentido pensar assim? Qual é a citação que vocês ouviram hoje do Jefferson? Ora, se, por exemplo, existe um bichinho que tem necessidade de alguma coisa, tem algo lá fora que vai suprir essa necessidade. Se tem alguém que tem sede, tem água para satisfazer essa sede. Faz sentido pensar que se o nosso anseio é pelo infinito, tem que existir a infinitude. Entende? Quer dizer, você não... parece que Freud encontrou um beco sem saída, né? Mas pode ser que ele encontrou um beco sem saída porque é um beco sem saída. Talvez você tenha que procurar por um outro lugar. Então eu não estou dizendo aqui que ele está absolutamente errado no diagnóstico dele. O problema talvez é a solução que ele propôs. Eu não acho que a gente tem que se contentar com muito pouco, ou com um cálculo racional para que a gente seja feliz numa medida razoável. Não, gente. O que nos é prometido é a alegria infinita. Qual é o fim último do homem, senão glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, se deleitar nele para sempre. Então esse é o primeiro ponto. A nossa resposta à cultura hedonista não é menos hedonismo. Vou repetir. A nossa resposta à cultura hedonista não é menos hedonismo, mas talvez seja um hedonismo correto, um hedonismo cristão. Eu acho que o cristianismo tem uma teologia dos prazeres, dos nossos desejos.
Então, gente, vamos tentar fazer isso, né? E eu acho que talvez seja interessante a gente começar por um experimento que foi feito nas Escrituras. Talvez um dos maiores experimentos sobre a questão do prazer. E se você tiver em dúvida sobre os seus prazeres, vale a pena você olhar para ele. Que é o experimento salomônico. Já parou para pensar no Salomão? Lá no Antigo Testamento? Num certo sentido, todos nós hoje somos pequenos Salomões. Enfim. Eu vou explicar em que sentido que eu estou dizendo isso, tá? Mas, gente, pense por um momento no projeto salomônico. O que foi o projeto salomônico? Ele tentou buscar a felicidade. Esse Salomão, hein, gente? Ele tentou fazer isso. Buscar a felicidade. Achar a alegria plena. E ele fez isso, gente, de forma racional. O texto fala isso, inclusive. Que ele foi desfrutar dos prazeres, mas não dando a louca. De forma nenhuma. Ele foi desfrutar dos prazeres racionalmente falando, querendo conhecer aquilo que estava acontecendo com ele. Então ele tentou buscar prazeres, por exemplo, no sexo, com muitas mulheres. Ele tentou buscar prazer no vinho, na ciência, no conhecimento. E é muito interessante que tem um padrão que se repete em Eclesiastes, que é a conclusão dele, do projeto, que só ele podia cumprir naquela época. Por que eu estou falando que só ele podia cumprir? Porque, gente, naquele período, ele era a única pessoa que tinha condições de desfrutar de todas as coisas. Ele era rei, ele tinha dinheiro, ele tinha influência econômica, ele tinha poder real. Então, num certo sentido, o projeto salomônico é um projeto um pouco discriminatório. Não é todo mundo que conseguia reproduzir aquilo, não. Ou seja, se você nasceu dessa forma assim, pobre, já era, gente. Então deixa para Salomão mesmo. Mas ele fez. Esse é o ponto. Então vamos tentar ver um pouco sobre isso. Eu queria que vocês abrissem lá em Eclesiastes. A gente vai fazer uma radiografia do livro inteiro, tá? Em poucos minutos. Mas a gente vai fazer. Vamos lá para Eclesiastes. A gente vai ler a partir do capítulo 1 mesmo. Ok? Eclesiastes capítulo 1. E eu preciso que vocês fiquem bem atentos com o manuseio da palavra, tá? Da Bíblia. Abram rápido nos textos. Eu vou pular alguns versículos, então fiquem ligados, tá? Apertem os cintos, né? Eclesiastes capítulo 1. Antes de ler, vamos lembrar daquela palavrinha importante. Eu sei que vocês conhecem isso, porque é praticamente o vestibular para você entrar na Redenção e na CMA é ter escutado as pregações do Emílio, né? Sobre Eclesiastes. Então, se você não ouviu e ainda não é membro dessa igreja, isso pode ter relação com isso. Então, escutem, gente. E é interessante que na primeira pregação do Emílio, ele explica o que significa a palavra vaidade. Ele, inclusive, retoma, né, o termo hebraico, que é hever. E essa palavra podia ser melhor traduzida por vapor. É o que ele sugere lá na pregação. E isso tem muito a ver com aquilo que ele está tratando. Tudo é vapor. Tudo é como se fosse vento. Ou seja, você não consegue segurar as coisas. Elas escapam pelos seus dedos. Essa é a ideia. Não é aqui vaidade no sentido moral, né? No sentido de eu sou um cara vaidoso, cuido muito de mim, tudo, maquiagem. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa fugacidade das coisas. Essa é a ideia. As coisas não conseguem ser concretas o suficiente. E, gente, isso é muito verdade. Vem cá, vamos imaginar alguns exemplos rápidos disso. Sempre quando eu falo sobre essa questão da vaidade, do vapor, que as coisas são como um vento, você não consegue segurá-las, eu sempre lembro daquelas maratonas que a gente faz quando assiste vários filmes seguidos. Sei lá, enfim, você pode fazer isso com Harry Potter, Senhor dos Anéis. Mas, cara, fazer isso com o Senhor dos Anéis seguido, num dia, é uma das coisas em que você sente de forma mais pressionada que tudo é vapor. Sente, gente? Porque, gente, é um filmaço, é uma trilogia incrível. Mas se você assiste as 9 horas de filme seguido, sabe qual é a sensação que você vai ter depois? Tédio. Puro tédio. E aí você se pergunta assim, mas como? Aquele filme é grandioso. Ele é extremamente belo.
A narrativa por trás é absolutamente cristã. Você vê os motivos, criação, queda e redenção. Você vê a providência de Deus ao longo da história. Mas eu estou entediado. Foram 9 horas seguidas. E você tem a sensação de que você perdeu tempo na sua vida. Aquele prazer que você sentia vendo aquele filme foi embora. E é interessante isso. Deus criou o mundo assim, gente. Isso não é consequência do pecado, tá? Poderia ser, mas não é. Deus criou o mundo de uma forma que quando você desfruta do prazer, ele passa. Então, talvez o que isso mais me represente, quem me conhece sabe, né? Talvez confessando meus pecados aqui, a glutonaria é um problema, né, gente? É um problema. E eu acho que isso com comida é incrível, é incrível. Porque, eu não sei se vocês já fizeram experimento, né? Mas escolhe aí o alimento que você mais gosta. Aí multiplica ele por 3. E talvez não faça isso, mas se você já fez, você vai conseguir lembrar. Compre isso 3 vezes mais. Então, o meu paladar gastronômico não é muito aguçado, tá? Então eu vou dar o meu exemplo aqui. Não precisa ser o de vocês. Mas pensa aí no McDonald's. E aí quando você pensa no McDonald's, pensa algo lá dentro, que é o quarteirão. Que é o melhor, gente. É o melhor. Ele é bonito e gostoso. Ele é bonito. Isso é importante. O quarteirão tem toda uma estética. Depois a gente desenvolve isso. Mas, agora imagine esse quarteirão e compre ele 4 vezes além de um quarteirão. Gente, quando você estiver se desfrutando disso, se deleitando, sabe o que vai acontecer no final? Tédio, culpa, vazio existencial. Para usar uma palavra mais salomônica, vaidade. Tudo isso é vaidade. Eu não estou dizendo, atenção, eu não estou dizendo que não foi prazeroso. Foi prazeroso, mas aquele prazer não durou. Ele não é perene. Ele é um ápice, mas depois ele cai. E tudo é assim. E é isso que vocês vão ver aqui. Gente, olha aí a partir do versículo 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Ele já começa assim, né? Já com o pé na porta. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é vapor, nada permanece. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. A gente poderia inclusive adicionar aqui, ajudar, né? Um pouco Salomão. O que vai acontecer? Nasce estrela, depois numa supernova ela se destrói. Gente, isso daqui vai ser destruído. Desculpa avisá-los. Vai. O destino, gente, do mundo natural é esse. E ele continua. Versículo 6, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se, não tem nada de novo. Na sua carreira ele retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar. E aí ele vai descrevendo. Pula para o versículo 8, um pouquinho mais à frente. Todas as coisas são canseiras tais. Rapaz, o cara é sincero, né? Gente, todas as coisas são canseiras tais. Tá aí um livro honesto, é a Bíblia. Que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, não tem nada novo. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada debaixo do sol. Nada novo debaixo do sol. Uma frase que inclusive se repete, né? Tudo aquilo que está debaixo do sol, e a compreensão dele de debaixo do sol é toda a criação. Porque ele vai adicionar algo que está acima do sol, se você já leu Eclesiastes. Isso é muito interessante. Mas vamos pular, olha só o versículo 13. Se você acha assim, não, Dudu, mas eu não sou como você não. Eu não busco prazer em quarteirão do McDonald's. Tá louco? Com esses sanduíches que tem aí, tão diferenciados. Eu sou um cara mais sofisticado. O meu prazer é com a intelectualidade, com o conhecimento. Eu me farto em livros. Farto em livros. Olha o que Salomão diz sobre isso. De fato, gente, eu não estou negando aqui que existem prazeres mais sofisticados. E a gente tem que aprender a saborear coisas mais sofisticadas que outras. Claro que o McDonald's sempre vai estar lá, né? E olha o que ele fala. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede
debaixo do céu. Agora ele está buscando conhecimento. Pula lá para o versículo 17. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultice. Vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Gente, até o conhecimento é vaidade. O conhecimento passa, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, na verdade, olha o que acontece, fica mais triste. Então, gente, Salomão aqui, ele está levando a sério o projeto dele de achar felicidade. Tentou com comida, tentou com conhecimento, tentou com prazeres entre as mulheres, tentou com a degustação do vinho. E o que ele foi concluindo? Nada disso em si mesmo permanece. Tudo isso é passageiro, temporal. E de fato, porque tudo isso está sob a autoridade e a violência da temporalidade. Vamos ver se a coisa melhora, gente? Capítulo 2. Vamos lá para o versículo 3. Resolvi no meu coração, eu gosto muito dessa frase, porque mostra que ele não está simplesmente se esbaldando nas coisas, né? Ele está tentando fazer isso com sabedoria, com uma certa razoabilidade. 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, tá vendo? Então ele não está se entregando ao vinho aqui de forma louca. Ele está fazendo isso com sabedoria. Por que ele precisa fazer isso? Ele precisa manter a sobriedade para poder analisar se ele está conseguindo capturar a felicidade nesse projeto salomônico. E entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. E aí ele começa inclusive a tentar buscar a felicidade nos projetos políticos dele. Vamos ver se isso funciona. Versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que se reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que vieram de mim, todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro. Olha que ele tentou buscar felicidade no dinheiro também. Será que o dinheiro traz felicidade? Você pode falar assim: Dudu, eu não sei não, mas eu acho que eu conseguiria ficar muito feliz durante uns 3 anos com muito dinheiro. Não é isso que você pensa? Pagão, não é isso? Não é isso? Segura aí, gente, segura aí. Salomão também tentou fazer isso. Onde é que eu estou mesmo, gente? Desculpa aí, o versículo 8. Pula agora para o 13. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia. Positivo, né? Legal, ele está concluindo algumas coisas interessantes. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Poxa, estamos caminhando. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto, o tolo, anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Continue lendo, versículo 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto o sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. Gente, deixa eu reproduzir aqui para vocês numa linguagem mais pop. Você vai morrer. Não importe o quão sábio você está buscando ser, você vai para a mesma terra que o tolo vai também. Tudo é vaidade. Até mesmo o dinheiro que você arrecadou. Você pode fazer grandíssimas coisas. Gente, faça a caridade que você quiser, o seu nome vai ser esquecido. Esse é o ponto. É isso que Salomão está nos dizendo. E o tema de hoje ainda é felicidade. Ok? Gente, vamos pular aqui. Eu gostaria que vocês fossem lá para o versículo 24. E nesse versículo agora eu prometo, o clima vai mudar. Abruptamente Salomão vai colocar algo muito estranho. Ele está falando que tudo é vaidade. Aí no versículo 24 ele diz assim, ó: nada há melhor para o homem do que comer, beber
e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também, parecia que vinha uma vaidade, né? No entanto, mas não é o que vai vir não, gente. No entanto, vi também que isto vem na mão de Deus. Isso é interessantíssimo do livro de Eclesiastes. Ele fala que tudo é vaidade. O comer e o beber são vaidade. O conhecimento também. Mas curiosamente, quando você está lendo um livro, a gente é sempre interrompido com essa estrutura. Não há nada melhor para o homem do que comer do seu trabalho, viver com a sua família e reconhecer que tudo isso vem de Deus. Eu não estou insistindo, gente. Isso se repete várias vezes, até ficar cansativo. Olha, vamos lá para o capítulo 3. Vai lá para o versículo 12 e 13. E aqui Salomão não terminou de falar que as coisas são vaidades não, tá? Ele está nesse clima. Mas aí ele interrompe e fala novamente. Capítulo 3, 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem, olha a estrutura aí, comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. De novo, Eclesiastes 3, 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Pula lá para o capítulo 4. Lembra que a gente está passando aqui por cima, fazendo uma radiografia, né, do livro de Eclesiastes. Capítulo 4, versículo 9 a 12. Gente, de novo, insisto, de novo, a mesma estrutura. O que é ser feliz para o sábio aqui? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, olha que interessante isso aqui, gente, eu acho esse versículo lindo. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Como solteiros, né? Gente, vamos continuar a leitura aqui. Nada contra, tá? Nada contra. Sem pressão, sem pressão. Versículo 12. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ele está falando do casamento. Tem algo de amizade de fundo aqui também. A Eclesiastes trata sobre isso. Mas olha que interessante, apareceu aí a família. Pula lá, capítulo seguinte, versículo 5, capítulo 5, versículo 17 a 20. Capítulo 5, versículo 17 a 20. Nas trevas comeu em todos os seus dias com muito enfado, com enfermidades e indignação. Vai melhorar. Eis o que eu vi, boa e bela, olha a conclusão dele. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto sim é dom de Deus. Olha a graça aí aparecendo de novo. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Tem alegria, gente, no livro de Eclesiastes. E tem mesmo. Vamos lá para o capítulo 8. Eu quero ler 2 versículos no capítulo 8. O 5 e o versículo 15. Eclesiastes 8, 5. Aparece um outro detalhe aqui. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Pula lá para o 15. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que... Está começando a ficar chato, né? Mas é importante insistir nisso, que vocês vão ver como nós fugimos dessa verdade. O que ele fala aqui? Não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Por isso o acompanhará no seu trabalho e nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O último versículo, capítulo 9. Vamos ler aqui do 7 ao 9. Eclesiastes 9, versículo 7 a 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras, as obras da criação.
Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Gente, tudo é vaidade, mas tem algumas coisas que não são vaidade. Quando a gente se depara com essa sugestão da felicidade hebraica, vamos colocar assim, a gente fica um pouco frustrado. Em que sentido? Quando você pergunta para uma pessoa o que é a felicidade, parece que a resposta verdadeira, se é que vai vir uma resposta verdadeira, mas se existir uma resposta verdadeira para essa pergunta, parece que ela tem que ser grandiosa, né? Porque a pergunta parece ser profunda. Vem cá, o que é felicidade? Então, a resposta tem que ser algo grandioso. Curiosamente, para Salomão, que buscou a felicidade em tudo, ele respondeu isso. Vamos ser sinceros, isso não parece ser um pouco frustrante? Você olha assim para Salomão, é isso que é felicidade? Parece algo muito prosaico, né? Comum, trivial demais. Gente, essa sensação acontece por causa de como nós encaramos o que é felicidade. Em alguma medida, o nosso conceito de felicidade é um conceito muito pobre, deturpado, a tal ponto que a gente não consegue enxergar a verdadeira felicidade que nos é oferecida durante os textos bíblicos. Então, quando a gente lê textos assim, a gente fala, não é possível que a resposta seja essa. Porque a gente quer alguma coisa que para nós é muito incrível, muito valioso, mas que Salomão está gritando aqui no nosso ouvido que não é valioso assim não. Ele já tentou. Atenção, você não precisa tentar reproduzir o mesmo caminho que ele fez para chegar, meu Deus do céu, na mesma conclusão. Você entende? Você não precisa reproduzir o projeto salomônico. E por que eu estou alertando isso a vocês? Porque o mundo contemporâneo, o mundo moderno, é um mundo que foi configurado de uma forma tal que aquele projeto lá, que só Salomão conseguia fazer, hoje isso está nas mãos de qualquer pessoa. O mundo, gente, de hoje é um mundo que oferece tudo na sua mão. Até mesmo aquela pessoa que não tem muito dinheiro, ela consegue, se ela for inteligente, tentar trilhar a mesma jornada de Salomão em busca da felicidade. Então, num certo sentido, hoje qualquer pessoa pode ser um Salomão e tentar buscar a felicidade numa série de coisas, porque as oportunidades do mundo contemporâneo, elas foram, vamos colocar assim, democratizadas. Percebe? Hoje não existe assim, claro, ainda existe muita pobreza, mas se você pegar a nível de classe média, as pessoas conseguem tentar buscar a felicidade. Elas não vão achar, mas esse é o ponto. Se você, porque hoje você consegue ser um Salomão, você tentar trilhar o mesmo caminho que ele, você está sendo um tolo. Porque ele já fez isso, o texto bíblico revelou para a gente, e ele está mostrando as conclusões que ele chegou. Então você não precisa tentar reproduzir isso para chegar na mesma conclusão. Tá, mas a exortação acabou aqui, tá, gente? Desculpa aí eu fiquei aqui animado, né? Animado. Ora, mas o que é então a felicidade? Vamos para o nosso texto principal de hoje. Vamos lá para os Salmos, o capítulo 128 do livro de Salmos. Capítulo 128. Qualquer semelhança com o texto de Salomão não é mera coincidência, ok? Não é mera coincidência. Salmos, capítulo 128. Bem-aventurado, já acharam aí? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, a gente já está lendo assim, né? Do trabalho das mãos, vamos ficar animado aqui. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Olha aí a promessa, gente. A Bíblia fala disso.
e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Gente, isso daqui é a bem-aventurança da sabedoria hebraica. Que é isso mesmo, gente, é comum, é prosaica. Ora, a estrutura que esse texto claramente está nos oferecendo é que você pode ser feliz fazendo algumas coisas. Você pode ser feliz na sua família, comendo do seu trabalho e se relacionando com Deus. Isso soa familiar? Que relações são essas, gente? Ora, atenção nisso. Toda a sabedoria da bem-aventurança no Antigo Testamento está apoiada, gente, num princípio que está lá em Gênesis. Os famosos mandatos criacionais. Aquilo que mostra como Deus nos criou. Deus nos criou para se relacionar com a nossa família e com as outras pessoas. Desenvolver cultura, por meio do trabalho, é o que a gente chama de mandato cultural. O que eu falei antes é o mandato social. E o mandato religioso, vertical, a nossa relação com Deus. Ou seja, o que o salmista está dizendo sobre felicidade não é novidade em vista daquilo que foi revelado já em Gênesis. E é isso, gente, que está sendo repetido aqui nesse salmo e lá em Eclesiastes também. A felicidade envolve você conseguir potencializar tudo aquilo que faz parte da sua estrutura criacional, a forma como Deus te criou. E Deus te criou para desenvolver 3 tipos de relação: a relação com Deus, a relação com os homens e a relação com a criação. Não ache que você vai conseguir algo mais além disso, porque isso é a felicidade plena. E isso nos parece pouco, porque os nossos olhos estão pervertidos para a verdadeira felicidade. Isso é, gente, uma felicidade num grau impressionante. E quem fala isso é o próprio Salomão, que buscou isso em todos os lugares e concluiu algo que já estava lá em Gênesis. Como é que eu posso ser feliz? É se eu me relaciono com Deus, com os meus irmãos e com a criação. Desenvolvo cultura. Agora, gente, isso para funcionar precisa ser feito em cima de uma base correta, que é a base da dádiva. Isso é algo que tem em todos os textos, Lembra lá em Salomão? Não basta só eu comer do meu trabalho, eu me deleitar com a minha família, mas eu tenho que reconhecer que tudo isso vem de quê? Vem de Deus. Então a base da minha existência tem que funcionar. Eu tenho que conseguir experimentar a realidade no qual eu estou inserido como se ela fosse, porque ela é de fato, dada por Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu só o faço em resposta. Essa é a ideia. Eu tenho que responder graciosamente aquilo que Deus me dá. Se eu não tiver essa compreensão, não tem como ser feliz. Não tem como. Que aí você vai estar como Salomão, tentando ser feliz por quê? Pelas obras dele. E não tem como ser feliz por obras. Tem que ser feliz por graça. Vou ler um versículo rápido aqui de Miqueias 6. Fala assim, Miqueias 6, 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Novamente, o que Deus exige de nós aqui, de acordo com esse versículo, atenção, eu vou conectar isso com o nosso tema, tá? É que a gente pratique a justiça e ame a misericórdia. Gente, o que nós vamos fazer com os nossos desejos? Primeiro ponto, a gente não vai amar menos, ok? Lembra lá da exortação de C.S. Lewis, nas palavras poéticas dele? Não é amar menos. Então vem cá, como é que a gente vai fazer com os nossos desejos para ter de fato prazer? E aqui, gente, eu quero insistir num ponto. A teologia do prazer no cristianismo não é só uma teologia escatológica do prazer.
Você não pode simplesmente dizer que a felicidade cristã é alcançada lá na frente. Não se trata disso. É óbvio que tem um quê de verdade nisso, né? A nossa felicidade suprema vai ser completada no nosso encontro pleno com a segunda volta de Cristo. Mas algo já aconteceu na história. A felicidade já é possível de ser desfrutada aqui. Então, o que eu proponho é que a gente de fato leve esse tema da felicidade, dos desejos e dos prazeres a sério. A tal ponto de você, um dia se for perguntado, é claro que você vai ter que explicar depois, tá? Para ele não sair da conversa pensando em outras coisas. Mas, quando alguém te perguntar assim, vem cá, para que o cristianismo serve? Serve para ser feliz? Você vai responder, sim. E aí, não deixa a pessoa ir embora não, tá? Porque a compreensão de felicidade dela é problemática. Segura ela e fala assim, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar eternamente. Mas a resposta é essa. Não é só eu que estou dizendo isso. O Jonathan Edwards, num livro dele que está traduzido, um livraço, chamado Afeições Religiosas, ele diz o seguinte, que o centro da verdadeira religião, atenção nisso, o centro da verdadeira religião é os sentimentos corretos. Estranho, né? Não parece errado? Meu irmão, você está indo para a igreja, para qual igreja você está indo? Eu estou indo para aquela lá, porque lá eu me sinto bem. Está errado isso, né? Mas mesmo que isso esteja errado, a resposta de Jonathan Edwards sobre a verdadeira religião está certa. Ele estava certíssimo. O centro, o coração da verdadeira religião são os sentimentos corretos. Ou, nas palavras dele, são aquilo que ele chamava de afeições religiosas. Existem as afeições corretas. Então a gente precisa educar os nossos sentimentos. Meus irmãos, a gente ouviu algo sobre isso na pregação. Olha como Deus é providencial nas nossas vidas. Qual é a ordem de Paulo sobre como nós temos que imitar a Cristo? A gente tem que reproduzir o que de Cristo? O sentimento dele, não é? Temos que ter o mesmo sentimento que Cristo teve, que sendo igual a Deus, não usurpou sendo igual a Deus, antes se tornou como... E aí continua lá. Então, a religião cristã tem uma ordem correta dos amores, dos afetos. E a nossa felicidade depende da boa ordenação dos nossos amores. Você não é feliz hoje, não é porque não tem nada lá fora que não te supra. É porque você, meu irmão, está com os amores desordenados. O pecado atingiu a forma como você responde afetivamente à realidade. Então você precisa organizar isso. Falando nas palavras de Santo Agostinho, a gente precisa de uma ordo amores. No livro A Abolição do Homem, um livro do C.S. Lewis, comentando sobre essa expressão de Santo Agostinho, ele diz o seguinte, que a ordo amores é a disposição ordenada das afeições, no qual a pessoa é ensinada a amar aquilo que é amável e a odiar aquilo que é odiável. É por isso que eu li esse texto. Talvez você já tenha esquecido, tudo bem. Mas lá em Miqueias 6:8, ele fala que a ordem cristã é que a gente ame a misericórdia. Não basta cumprir a misericórdia. Isso significa que o objetivo final da vida cristã é você não só saber aquilo que é certo e o que é errado, mas você tem que sentir conforme a lei de Deus. Você tem que não só saber o que é pecado e saber o que é a justiça de Deus revelada na sua palavra, mas você também tem que amar a lei de Deus e ter ojeriza, odiar o pecado. Porque, meu irmão, se você odeia o pecado, não vai ser prazeroso mais pecar. Mas sabe por que hoje existe uma tentação em relação ao pecado? Sabe por que o pecado hoje nos é prazeroso? Não é porque o pecado em si mesmo é desejável, é prazeroso. Não, porque ele não é. É porque nós estamos com os nossos desejos desordenados. E o que a gente precisa? De ordo amores, a disposição ordenada das afeições. Atenção nisso, tá? Quando você estiver no culto na sua igreja, e você vai começar a reparar que vários cânticos, hinos que nós cantamos apelam para os nossos sentimentos.
Isso pode ser ruim por um lado, mas isso pode ser bom, porque os nossos sentimentos precisam ser direcionados para a coisa certa. A gente precisa amar a lei de Deus. E cá entre nós, gente, nós não somos assim ainda, infelizmente. E esse é o grande dilema. Para pensar nisso. O ato de misericórdia, diz aqui o profeta, a gente tem que amar a misericórdia. A gente ama fazer misericórdia? Se tem uma pessoa, por exemplo, padecendo do nosso lado, é prazeroso atender ela? Ela está fedendo. Ela provavelmente não vai te tratar bem. Aquilo não nos apetece. E por que não nos apetece? Não é porque aquela atitude em si não é prazerosa. Aquela atitude é objetivamente prazerosa. O ato da caridade, o ato da misericórdia. Tem um problema com a gente. Então, num certo sentido, e o Jonathan Edwards acertou nisso, a etapa final da nossa vida de santificação é que um dia a gente pratique tanto a misericórdia que a gente passe depois a amar a misericórdia. E aí você nem vai precisar pensar antes de fazer a misericórdia. Você não vai ter que fazer aquele cálculo que eu sei que você faz. Eu queria ir no cinema, mas eu tenho que atender o vulnerável, o pobre. E aí você faz um cálculo. O que Deus quer que eu faça? E aí você atende o chamado de Deus como uma ordem, né? Como se fosse algo de fora, porque você não quer fazer aquilo. Mas você fala assim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo eu não sentindo isso como nada bom, nada perfeito e nada agradável. Entende? Esse é o nosso dilema. Mas nós estamos sendo santificados, não estamos? Isso significa, gente, que um dia você nem vai pensar. Um dia você vai obedecer os mandamentos de Deus, não como algo que parece para você externo, impositivo. Mesmo que os mandamentos de Deus venham de fora, venham do próprio Deus. Mas você vai obedecer os mandamentos de Deus, diz o profeta Jeremias, de coração. Você vai obedecer como se nem mesmo parecesse uma ordem. Automaticamente. C.S. Lewis chamava isso, eu amo esse nome, gente. Lá no Cristianismo Puro e Simples, ele chamava essa atitude de o santo fingimento. O cristão, nas palavras dele, tem que praticar o santo fingimento. O que é o santo fingimento? O cristão é aquele sujeito curioso, estranho, que vive uma vida que parece ser esquizofrênica. Ele vive tentando ser alguém que não é ele. Ele vive o tempo inteiro querendo imitar alguém que não é ele. Mas na verdade, falando sério aqui, nós já somos aquilo que nós queremos imitar, não é? Nós somos unidos com Cristo. E por ser unidos com Cristo, um dia essa união vai acontecer de tal forma que você vai sentir os mesmos prazeres que Cristo sente. E aí você vai descobrir o que é a alegria infinita. Ordo amores, gente, os sentimentos corretos. Vamos orar? Pai querido, como nós precisamos desesperadamente do Senhor, Pai. À luz do que o Senhor nos ensinou hoje, tanto na hora do culto, na pregação, quanto agora, Pai, nos ajude realmente a ter prazer por aquilo que é de fato prazeroso e a odiar aquilo que de fato é odiável. Pai, nós não só queremos entender a lei do Senhor, mas queremos amá-la. Mas ainda lutamos contra isso, Deus. Ainda temos desejos caídos, pervertidos. Pai, faça que a união que nós temos em Cristo Jesus se torne evidente para nós. Que a gente experimente isso como algo realmente próximo. Porque é de fato próximo a nós, Pai. Nos dê o amor pelas coisas corretas. Nos dê, Deus, o amor pela misericórdia. Nos dê o amor de considerar o nosso irmão antes de nos considerar, Pai. Para que a gente seja feliz. E sejamos felizes, Pai. Nos ajude nessa etapa de santificação e que a gente não faça isso pelo nosso esforço, mas que em tudo a gente faça na dependência do Senhor. E que Cristo, Pai, seja glorificado. Que Cristo seja erguido bem alto, para que no final de todas as coisas nós nos deleitemos nele, somente nele, Pai. Essa é a nossa esperança. Que esse seja o nosso alvo, Pai. Não nos deixe perder isso de foco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.